aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic. Bem pessoal, hoje eu tô aqui para comentar com vocês o que eu achei sobre o novo filme de Minecraft. Vocês sabem muito bem que Minecraft recebeu esse filme, essa adaptação em live action, digamos assim. E, bom, muitas pessoas ficaram na dúvida sobre o que esperar. Muitos ficaram empolgados até, eu imagino. Mas eu queria trazer aqui pra vocês o que foi a minha experiência assistindo esse filme, porque foi algo. Foi algo bem que eu tenho muita coisa aqui pra comentar. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu trazendo uma review do que eu achei de tal coisa, de tal jogo, de tal adaptação de jogos, então eu peço que você possa estar deixando seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse, ok? E inclusive comentem aí. Qual foi o seu melhor momento nesse filme? Deixe aí embaixo o seu comentário, ok? Seguinte, pessoal, antes de mais nada, eu só queria dizer que esse vídeo vai ter spoiler, o filme já saiu há um bom tempo, ok? E apesar de não ser muita coisa, mas sim, eu vou comentar alguns spoilers e tal, então se você não quer receber, você já tá avisado. Você tá assistindo por sua conta e risco. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro também que eu não pude assistir esse filme no cinema. Eu tive que assistir por outros meios que vocês já sabem, né? O jeitinho brasileiro. Foi uma experiência diferente, porque eu tô bem habituado a assistir esse tipo de filme no cinema. Mas basicamente só não foi nada demais. Eu só não tive a grande reação do público no geral comigo enquanto assistia o filme. E assim, galera, pra começar eu queria falar dos 5 primeiros minutos desse filme, porque os 5 primeiros minutos foram algo. No caso, como eu assisti de uma forma mais livre, digamos assim, eu meio que peguei numa noite pra assistir o filme. Mas eu comecei a assistir os 5 minutos, eu acho que eu devo ter pausado esse filme umas 10 vezes, porque eu não tava conseguindo assimilar como que tudo tava acontecendo e como tudo tava indo tão rápido. Eu não tava conseguindo, eu tive que pausar pra ficar assim, pensando. Porque tava tudo acontecendo muito rápido, tava contando muito ligeiro tudo que tinha aqui pra mostrar, né, o mundo de Minecraft e tudo mais, apresentar o próprio Steve. Eu olhei assim, eu pensei, cara, não, eu vou ter que assistir isso com mais alguém. Daí eu fui, chamei minha namorada pra assistir comigo. E a gente assistiu esse filme inteiro juntos, porque eu não consegui tancar os 5 primeiros minutos da primeira vez que eu assisti. E tudo isso porque é a introdução do filme, tudo isso pra contar toda a história, todo o plot do Steve, pra aí sim poder começar a história principal. E essa parte aí foi bem complicada, eu diria. E assim, eu não vou estar falando tintim por tintim de tudo o que aconteceu, todos os eventos, e vou seguindo e comentando o que eu achei de cada um, mas eu vou ficar comentando também do que eu achei sobre as piadas, sobre a história no geral e tal, esse tipo de coisa, entende, gente? E bom, como eu já disse, o começo, ele é muito rushado, ele é muito acelerado, ele tá num ritmo muito acelerado, tem muita coisa que você não assimila logo de cara, até pra quem já sabe tudo o que envolve o jogo e tudo mais, quem conhece, é difícil de acreditar que você tá assistindo um filme e ele tá jogando tudo na sua cara daquele jeito. Muita coisa não foi explicada, inclusive teve até uma cena que eu fiquei sabendo, uma cena do Blackjack que é uma cena ainda de quando ele tá naquele emprego dele que ele tinha quando ele é adulto, né? Ele tinha um emprego e teve uma cena que foi cortada naquele momento e que até ajudaria a dar um pouco mais de destaque pro próprio Steve sobre a questão dele querer ir pra esse mundo de blocos e tudo mais, sobre a questão dele querer ser mais livre pra ser mais criativo. Essa foi uma cena cortada, eu não faço a menor ideia do porquê que cortaram essa cena, não sei se porque acharam que o filme já tava grande demais e achavam que não cabia, mas cara, eu fazia um esforço, cara, não... aquilo ali era um detalhe muito mínimo, mas que ajudava horrores. Com tudo que a gente teve, ajudava horrores com um simples plot, uma backstory por trás do Steve, que é o protagonista. E assim, o fato de que eu não assisti no cinema logo de cara, eu até levei um tempo pra poder assistir o filme, meio que eu recebi alguns spoilers de... que no caso não foi spoiler do plot, porque isso é o de menos, basicamente, foi spoiler de piada. Eu recebi spoilers de algumas piadas, né? E assim, o filme, ele é divertido, ele tem algumas piadas boas, que dá pra você rir, eu ri em alguns momentos, mas eu imagino que teve muita piada que eu não ri logo de cara, porque eu já tinha recebido spoilers sobre elas. Por exemplo, a gente teve aquela cena de quando eles estão voando, que o Steve e o Garrett fazem aquilo, vocês sabem qual cena eu tô falando, eu levei spoiler dessa cena, daí tem a questão do Steve ficar sempre falando o nome dos itens, Ender Pearl, Flint and Steel, Flint and Steel.
E daí teve a cena do Chicken Jockey, que eu não faço ideia do porquê que isso irritou, do porquê que isso virou algo, virou uma piada que todo mundo lá na gringa, eu imagino que boa parte de vocês deve ter visto, que boa parte da gringa dos cinemas americanos estava vendo essa cena e todo mundo tava vibrando por algum motivo que eu não sei. E eu olhava pra aquilo e eu só não entendia. Eu ficava na dúvida do por que o pessoal tá vibrando com isso, sabe? Mas depois de perguntar, eu tive que perguntar o que era essa cena. E basicamente todo mundo só respondeu que, é só legal o jeito que ele fala. É isso. É só isso. Ok, pra facilitar quem me acompanha, eu faço muito conteúdo do Sonic, vocês sabem, quem conhece aqui. Essa cena do Chicken Jockey é basicamente um The Flames of Disaster pra gente. É basicamente isso. Não faz o menor sentido disso ser engraçado, mas é legal do jeito que ele fala. É isso. Essa é a piada. E é por isso que teve avisos em cinemas pra pedir que pessoas não jogassem pipoca nem nada do tipo quando rolasse essa cena. Então, é só isso. Eu legitimamente fiquei na dúvida sobre do que se tratava, por que isso era tão relevante, mas era literalmente só isso. E cara, assim, depois que eu soube também, é meio difícil de acreditar que esse filme tá sendo feito desde 2018, 2019. Porque esse filme tá sendo feito desde essa época. E parece que só pegaram todas as ideias que tiveram, tentaram juntar tudo e comprimiram em um filme de 1h30. Teve muita coisa que ficou desconexa, que não teve explicação, como eu já disse, né? Teve personagem que eu não saquei o porquê, o que esses personagens estão fazendo aí, sabe? Tipo, teve gente que eu legitimamente não tava entendendo o papel dessas pessoas no filme. Por exemplo, teve aquele subplot da diretora que se apaixonou por um aldeão, que, ok, piadas, é um momento engraçado, beleza. E daí teve aquela personagem que eu tive que pesquisar o nome dela. E eu já esqueci. Dawn, é o nome dela. Cara, eu não entendi o papel dessa personagem no filme. Eu não entendi, sério. Eu não entendi por que ela tá lá e tal. Teve esse grupo, né? Esse grupo principal que tem o Steve, que já foi pro Minecraft há muito tempo. E daí tem um grupo que foi agora, que foi o Garrett, acho que é Henry, né? Que é o garoto. E acho que é Natalie, alguma coisa assim. E teve a Dawn também, que foi com... Ela basicamente só tava ali pra dar um certo apoio pra Natalie. O que eu não entendi, pra ser bem sincero, eu só não entendi. Tipo, meio que o filme separou em dois grupos, que foi o Steve, o Garrett e o Henry. Os dois adultos e o garoto. E daí a Natalie, eu acho que ela ficaria sozinha, aí teve que botar mais alguém junto com ela. E eu só, tipo, a relevância dos personagens ficou meio que sobrando nesse sentido, sabe? Porque vejam bem, a gente tem o Steve, que é meio que o protagonista, né? Ele é o protagonista, que ele foi pro mundo de Minecraft e tal. A gente tem o Garrett, que tem um plot por trás de que ele queria ter o gostinho de vencer de novo, porque ele era um fracassado e tudo mais. Ele queria conquistar algo. Aí daí tem a família que se muda pra cidade, né? Que é a Natalie e o Henry, que são dois irmãos que estão lá, são novos na cidade e tal. O Henry tem a questão dele ser super criativo, e a Natalie, ela tá lá porque ela é a irmã mais velha, ela tem que cuidar dele, ela fica preocupada com ele. E é isso, e daí tem a Dawn, que só tá ali, que, enfim, ela só tá ali meio que... O que eu entendi foi que o papel dela é meio que dar um apoio pra Natalie, que tá ali preocupada com o irmão. É isso. A gente também teve um detalhe que foi bem interessante, eu achei bem legal isso, na verdade, que foi aquele detalhe do Steve com o olho branco, naquela cena em que o Henry, ele é meio que hipnotizado pelo Enderman. E ele começa a ver os outros personagens que no caso, eles ficam com o olho roxo, por causa do Enderman, né? Mas o Steve, especialmente, ele fica com o olho branco. E quando a gente foi ver isso online, as pessoas por trás do filme disseram de que essa cena era pra ter os personagens com o olho roxo por causa do Enderman e tal, mas por algum motivo desconhecido, o Steve ficou com o olho branco. Isso foi a coisa mais Herobrine possível de aparecer. Basicamente teve um easter egg que não foi proposital do Herobrine. Cara, isso foi absurdo, eu achei isso incrível. Eu realmente gostei desse ponto. Realmente, pra quem é fã de Minecraft, gostaria de ter algum tipo de referência mais concreta, mais plausível, mas, cara, o fato de que teve esse easter egg, que não foi proposital, é a coisa mais Herobrine possível de acontecer, pra dizer o mínimo. E assim, gente, eu já falei bastante aqui sobre o filme, mas num grande geral, tentando resumir aqui todas as ideias, tudo que eu tirei desse filme, ele é divertido, ele entretém, de fato.
Ele tem piadas boas, tem momentos que dá pra você rir, mas ele tem zero plot. Ele tem zero plot. Ele tem um plotzinho lá por trás só pra dizer que tem, porque é um filme, tem que ter alguma coisa, mas no geral ele é um plot de que só serve pra dizer que ele tá ali pra tá de fundo pra grande bagunça que é o filme. Entende? Tipo, é uma bagunça. Cara, é uma bagunça. Eu acho que eu não conseguiria descrever de outro jeito. Ele, como eu disse, ele entretém, ele tem piadas boas que dá pra você rir e tal. Mas, num grande geral, em questão de filme, ele é essa grande bagunça com um plot por trás. Em comparação com tudo que tá acontecendo com o plot fica meio de canto, assim. Tipo, as coisas acontecem, mas tudo que acontece é meio que jogado na tua cara. E assim, esse filme, claramente, ele é bem mais pra quem sabe, quem entende minimamente de Minecraft, quem tem um conhecimento mínimo do jogo e tal. Esse filme é pra essas pessoas, porque, cara, tu for pegar alguém que não sabe o que é Minecraft, nunca viu nada do jogo na vida, essa pessoa vai sair desse filme completamente confusa, sei lá, transtornado, porque, cara, nada ali faz sentido, nada. E nada faz sentido e nada é explicado, é isso. E assim, a gente teve a cena pós-crédito, né? A gente teve a cena pós-crédito que foi algo... Foi algo que realmente deixou muitas pessoas hypadas com o fato de que simplesmente a Alex apareceu. A Alex foi apresentada na cena pós-crédito e isso foi legal, tipo... Introduziram a personagem, né, na cena pós-crédito, usaram bem essa cena pós-crédito. E assim, gente, no grande geral foi isso que eu achei do filme. Ele recebeu uma nota meio mediana pra baixo no Rotten Tomatoes por parte da crítica, mas o público botou uma nota nas alturas pra esse filme porque todo mundo gostou muito. E esse filme já ultrapassou o Sonic 3 em questão de bilheteria. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu imagino que ele deve estar por uns 600 milhões de bilheteria. Eu no começo imaginava, eu acreditava que ele poderia passar o filme do Mario, porque o filme do Mario foi uns 1,5 bilhão por aí de bilheteria, mas a essa altura eu já não sei mais. E com isso, Minecraft se tornou a segunda maior bilheteria de uma adaptação de videogame do mundo. Que no caso o top 3 é Mario, Minecraft agora e Sonic 3. E também, pra quem não sabe, aproveitando, eu falei que a gente teve a cena pós-crédito, já foi confirmado que a gente vai ter uma sequência. Sim, a gente vai ter uma sequência, eles já confirmaram isso. E, assim, como opinião pessoal do que eu espero pra uma sequência, das duas uma, e isso é certo do que vai acontecer. Ou eles vão seguir o caminho de fazer o segundo filme ser uma bagunça ainda maior do que foi o primeiro. Realmente se agarrar a isso, se prender a isso, porque o primeiro filme, ele é ruim e ele abraça isso, sabe? Ele é uma bagunça e ele abraça isso. Ele não tem vergonha de mostrar que é isso. Muitas das pessoas que foram assistir esse filme, eu vi muitas dessas pessoas usando esse mesmo argumento. Muitas delas usaram esse mesmo argumento para descrever esse filme. Esse filme tem zero plot. Ele é ruim e ele se agarra a isso. E é isso que faz ele ser bom. É isso, boa parte das pessoas que foram assistir esse filme, eu vi que eles descreveram o filme exatamente desse jeito. Então assim, pra uma sequência, eu imagino que das duas uma. Ou eles vão seguir pelo caminho de fazer o segundo filme ser uma bagunça ainda maior, continuar com essa história de o filme ser meio meme e abraçar isso, sabe? Não ter vergonha disso. Ou eles vão fazer isso, ou eles realmente podem tentar fazer algo mais elaborado, mais bem feito, mais de uma forma mais séria. Eu fico me questionando se eles realmente tomariam esse caminho, levando em conta sobre como o Jack Black e o Jason Momoa, que foram meio que os dois principais do filme, fizeram tudo funcionar nesse filme, como eles brincaram tanto. Eu fico me questionando se eles realmente gostariam de fazer algo mais sério pra uma sequência, sabe? Eu fico com essa dúvida. Não que, né, tem essa questão de que não sei se os atores, se eles têm voz de fala nesse sentido, mas é isso que eu penso, sabe? E enfim, gente, o que é que vocês acharam de Minecraft o filme? Qual foi a cena que vocês mais gostaram? Já comentaram aí embaixo? Se não, comenta aí embaixo, ok? Deixa seu like se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo se você ainda não está inscrito, ok? Ative o sininho para notificação de vídeos novos, me sigam nas redes sociais, os links estão aí abaixo. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!